Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre rótulos. Não sei se vocês gostam de rótulos, se vocês não gostam. Eu particularmente não gosto muito, mas existem alguns cientistas chamados taxonomistas que eles são responsáveis por estudar uma ciência chamada taxonomia, em que sim, os rótulos são muito importantes. Quando eu falo em rótulos, o que vem na mente da gente, a primeira coisa que vem na mente da gente são classificações, organização, certo? E é justamente isso que a taxonomia faz. Então, a gente pode definir a taxonomia como a ciência que classifica os seres vivos. A gente pode dizer que ela organiza. Ah, como assim? O que então um taxonomista faz? Bom, se dentro da geladeira da sua casa sua mãe separa os laticínios em cima, os vegetais embaixo, de alguma forma ela está praticando taxonomia, ela está separando as coisas. Mas, cientificamente, isso é um pouquinho mais complexo. Então, vamos lá. Existem dois sistemas de separação na taxonomia. O primeiro sistema ele é chamado Sistema Artificial de Classificação. Vamos para esse exemplo que vai ficar bem parecido com o que a sua mãe faz na geladeira da sua casa. Vamos lá. A gente tem carrapato, leão, aranha e morcego. Como que a gente poderia organizar esses 4 bichinhos aí? Se a gente pensar no hábito alimentar, a gente pode pensar na hematofagia, né? Que seria se alimentar de sangue. Quem aqui que se alimenta de sangue? O carrapato, certo? E o morcego. Então eu poderia colocar eles dois juntinhos, né? E aí depois, se a gente pensar em quem se alimenta de carne, nos carnívoros aqui, eu poderia colocar a aranha e o leão juntos. Tá, isso é uma separação artificial. Por quê? Porque ela não considera parentesco evolutivo, certo? A gente pode ver que, na realidade, quem é mais próximo aqui evolutivamente seria o leão do morcego e o carrapato da aranha, certo? 2 artrópodes e aqui a gente tem 2 mamíferos, tá? Mas artificialmente a gente pode sim separar pelo hábito alimentar, ou seja, eu não considero parentesco, tá? Bom, a segunda forma de classificação é o sistema natural de classificação, tá? Aqui sim eu considero parentesco, eu considero evolução. Então eu vou organizar os organismos de acordo com o seu padrão evolutivo, certo? De acordo com o seu parentesco, mais próximo ou mais distante. Então vamos lá. Esse sistema, ele é considerado válido do ponto de vista científico. Tá? Então, quando a gente vai falar cientificamente, eu vou usar o segundo sistema de classificação. E ele agrupa os organismos em táxon ou taxa, tá? O táxon é o plural de taxa. O que seriam os taxa? São aquelas diferenciações que a gente vê faz muito tempo na ciência, certo? Então, a gente começa com reino, depois filo, certo? A gente vai para classe, ordem, família, gênero e espécie. Para ficar fácil de lembrar, a gente tem aquele macetezinho. Então, a gente vem, o rei ficou claramente orgulhoso da família do genro escolhido. Então, vamos lá. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, certo? Para a gente poder decorar a ordem, tá? Então, cada um desses reino, filo, classe e ordem é um taxa, tá? E taxon é simplesmente o plural de taxa, beleza? Então vamos tentar exemplificar. Vamos começar lá pela menor unidade da taxonomia, que é a espécie, tá? O que a gente pensa? O que é uma espécie? Se eu falar para vocês assim, falem uma espécie para mim, sei lá, o gato. Gato é uma espécie. Tá, mas a gente tem vários tipos de gato. A gente tem gato doméstico, a gente tem gato silvestre, né? Cada um deles a gente vai considerar que seja uma espécie. Então, o que é uma espécie, tá, gente? Uma espécie são populações capazes de se reproduzir naturalmente e gerar descendentes férteis. Essa definição, ela foi feita por Mayr lá em 1942, tá? Existem muitas discussões a respeito do que é espécie ou do que não é espécie, mas essa é a definição mais aceita pra gente, tá bom? Então, sim, organismos que possam se cruzar naturalmente, se reproduzir naturalmente e gerar descendentes férteis. Por que gerar descendentes férteis? Vamos considerar lá, então, quando uma égua, que é de uma espécie,
consegue se reproduzir com um jumento. Eles dois conseguem se cruzar, né? E vão gerar um híbrido, certo? Que seria a mula. Ah, legal, e aí? Isso é uma espécie? Não, ela é um híbrido, ela não é fértil, ela não vai conseguir cruzar com outra igual a ela, tá? Então, a égua e o jumento são considerados espécies diferentes, porque embora eles possam se reproduzir, os filhos deles não conseguem se reproduzir, não são férteis, tá? Então, esse sim é o conceito de espécie. Então, vamos ver dois exemplos aqui. Eu tenho duas espécies, eu tenho a espécie Felis catus, tá? Que seria o gato doméstico, e eu tenho a espécie Felis silvestris, tá? Que é o gato silvestre mesmo. Estão vendo que quando a gente fala de espécie, a gente fala em duas palavrinhas, né? São binômios, a gente tem dois nomes aqui. Beleza, eles têm alguma coisa em comum? O Felis catus e o Felis silvestre? Sim, eles têm características em comum. Então, essas características em comum conseguem juntá-los em um grupo maior, tá? Que seria o gênero Felis. Então, os dois são espécies diferentes, mas eles têm características em comum que ainda os unem no mesmo gênero, o gênero Felis. Beleza. Aí a gente vem aqui, a gente tem o gênero Felis e a gente tem um outro gênero que é o Panthera, que são onde a gente encontra os leões, os guepardos e outros felinos aí. O gênero Felis e o gênero Panthera são gêneros diferentes, mas ainda têm características que se assemelham. Então, a gente pode dizer que eles pertencem à mesma família, que é a Felidae, certo? Beleza, vamos mais para baixo. Pegando a família Felidae, né, que estão aí os felinos, e a família Canidae, que seria a família dos cachorros e lobos e etc., elas têm características em comum? Sim, elas têm características em comum. Então, elas podem se unir num grupo maior, que seria o grupo de ordem, e é a ordem carnívora. Por quê? Qual é a característica em comum? Todos comem carne aqui, certo? Então, a gente classifica eles na ordem carnívora. Vamos mais para baixo. Pegando a ordem carnívora, que são os que se alimentam de carne, os rodentia, que são os roedores e os primatas, que somos nós temos características em comum? Todos esses três têm características em comum? Sim, tem, todos são mamíferos. Então, a gente classifica eles numa classe, a classe mamália, certo? Beleza. E se a gente pegar a classe mamália, depois anfíbia e reptília, eles têm características em comum? Tem, todos têm notocorda, certo? Então, eu ainda posso juntá-los em um grupo maior, que então seria o filo, cordata. Ah, e os filos? Eles têm características em comum? Sim, os filos têm características em comum. Se eu pegar, então, cordata e vários outros filos, como anélida, molusca e etc., todos nós pertencemos a um reino maior, que é o reino animal, né? E lembram dos 5 reinos? Vamos recordar? Então, a gente tem 5 reinos. Monera, em que a gente encontra as bactérias, certo? Protista, em que a gente vai encontrar os protozoários e as algas. Fungi, os nossos fungos. Plantae, que são as plantas. E o Animalia, que eu acabei de falar, que é o reino animal. Deu para lembrar? Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre a forma de escrever espécie. Quando a gente vai falar sobre a categoria taxonômica espécie, a gente tem uma norma, tá? E isso foi feito por Linneu há muito tempo atrás, que é um dos botânicos taxonomistas mais famosos que a gente tem, tá? Então, essa norma, ela dita algumas regras. Quando a gente vai falar de uma espécie, para escrever uma espécie, ou até para descrever uma espécie nova, a gente precisa de 2 palavras, certo? Então, vamos pegar aqui, essa espéciezinha, Felis catus. A gente vai ter 2 palavrinhas. A primeira palavrinha, ela quer dizer o gênero. Então, sempre vai estar o gênero na frente. Então, quando eu estiver falando de espécie, a minha primeira palavra se refere ao gênero daquela espécie. Felis. Lembra que eu falei que o gênero é Felis? Então, Felis. E depois eu vou ter o epíteto, tá? Que no caso aqui é catus, que é a segunda palavrinha. O epíteto, ele pode designar várias coisas. Ele pode designar, por exemplo, uma homenagem ao autor que descobriu aquela espécie, ao pesquisador, certo? Então, por exemplo,
uma pessoa que se chame Carlos Freitas descobriu uma espécie. Então ele poderia, de gato, então ele poderia colocar Felis Freitsis, algo parecido assim, porque ele quis homenagear ele mesmo. Quase ninguém faz isso, porque é muito ridículo, mas acontece. E a gente também pode colocar o epíteto onde a espécie foi encontrada. Então existem muitas espécies que foram descritas no Brasil, então por isso pode se chamar alguma coisa, que é o gênero Brasiliensis, como epíteto, porque foi encontrada no Brasil, tá? Sempre o gênero vai vir com a primeira letra em maiúscula e o epíteto vai estar com a primeira letra minúscula e tudo em minúsculo, tá? Bom, tem que ser destacado do texto. Não pode ficar simplesmente, vou escrever o nome de uma espécie no meio de um parágrafo. Felis catus, blá, 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 blá. Não, eu tenho que destacar de alguma forma. Se eu estiver digitando, eu posso pôr itálico. Eu vou estar destacando. Se eu estou escrevendo à mão, então eu vou sublinhar, tá? As duas palavrinhas. E aí sim eu destaco do texto, tá? Então eu quero dizer que isso é uma espécie. Essas são normas básicas para a gente escrever a respeito de uma espécie ou descrever uma espécie. Bom, então é isso que a gente tinha para falar sobre taxonomia e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!